Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, é um prazer enorme estar reunido com vocês mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, nosso 26º encontro, daremos continuidade ao estudo dos incisos do artigo 5º do texto constitucional. Antes, no entanto, importante mencionar o que nós tratamos na aula passada, onde tivemos a oportunidade de estudar o inciso 12 da Constituição, que fala da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, telegráficas, de dados e da correspondência. Falamos, entre outras coisas, dos requisitos à interceptação telefônica, falamos também da inviolabilidade da correspondência e quais as exceções onde tivemos oportunidade de tratar a teoria da ponderação, que justificou em um caso específico, no caso as cartas que saíam dos presídios com ordem para a prática de crimes do lado de fora. Essas cartas foram interceptadas, foram abertas, portanto, violado o sigilo da correspondência, no entanto, justificou-se isso no interesse público. Falamos das comunicações telegráficas e também do sigilo de dados, onde dissemos aos senhores que, conforme uma decisão proferida pelo STF, tende a prevalecer ou prevalece que o sigilo protegido é o da comunicação de dados e não o dos dados em si. Hoje, nós daremos continuidade ao estudo dos incisos e trataremos do inciso 13 do texto constitucional. Vamos então à leitura dele. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse inciso 13, ele justifica um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, quando falamos aos senhores dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aulas atrás tivemos oportunidade de tratar desse inciso específico a respeito dos fundamentos da República, e aqui tem um inciso que instrumentaliza esse fundamento da República. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que é importante os senhores entenderem aqui, extraírem daqui? Primeiro, que falamos da ideia da livre iniciativa, que o trabalho, o exercício do trabalho, ofício ou profissão é livre, mas poderá ser restringido. Portanto, podemos apontar duas características imediatamente. Quais são elas? Que nós estamos a falar de uma norma de eficácia contida que está ligada ao princípio ou ao fundamento da República da livre iniciativa. Da livre iniciativa já tratamos, portanto vamos falar da norma de eficácia contida. Quando estudamos a eficácia das normas constitucionais, dissemos que elas eram de três tipos: norma de eficácia plena, contida e limitada. E dissemos aos senhores que a norma de eficácia contida produz todos os seus efeitos. No entanto, poderá ser restringida. Ela produz efeitos, no entanto, pode ser restringida. Essa era a principal característica de uma norma de eficácia contida. Por que é importante frisar isso? Geralmente, quando cai em concursos públicos norma de eficácia contida, o exemplo clássico utilizado é esse inciso 13, que é livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, mas a lei pode estabelecer, pode diminuir a eficácia dessa lei, diminuir os efeitos dessa norma. Portanto, norma de eficácia contida. Aqui, ainda se faz necessário comentar outros assuntos muito importantes. Quais são eles? Primeiro, a OAB. Vejam, o inciso trata da liberdade de profissão. No entanto, a OAB, para que o bacharel em direito possa exercer a advocacia, ele precisa prestar o exame da OAB e ser aprovado nesse exame para que então possa ser inscrito na OAB e exercer a atividade como advogado. O STF já foi chamado a decidir, o Supremo Tribunal Federal já foi chamado a decidir sobre a constitucionalidade desse exame. E, no recurso extraordinário, no RE 603.583, RE 603.583, o STF disse que era constitucional essa exigência de um exame, como o da OAB, para o exercício da profissão de advogado. Ou seja, decidiu que era constitucional que o bacharel em direito deveria fazer uma prova para então, em sendo aprovado, conseguir se inscrever no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil para que passasse a exercer regularmente a sua profissão.
Da mesma forma, tivemos discussão sobre a imprensa, sobre os jornalistas. E o questionamento que se apresentou era se era necessário o diploma de jornalista para o exercício da profissão. E o STF também já decidiu, e decidiu por 8-1 no RE, no recurso extraordinário 511.961, que não era necessário, que não é necessário o diploma de jornalista para o exercício da profissão, para o exercício desta atividade. Frise-se que existe um projeto de emenda constitucional que passaria a exigir o diploma de jornalista. No entanto, esse projeto de emenda constitucional já está tramitando há algum tempo e nós não temos ainda uma decisão sobre ele. Outra informação importante, já se questionou-se a respeito dos músicos também, se deveria existir uma regulamentação a respeito disso, e a resposta é negativa. O que vocês devem frisar é que, quanto maior o grau de periculosidade à sociedade de uma determinada atividade, mais se justifica a intervenção do Estado. Aqui, OAB e imprensa já foi decidido, como nós dissemos aos senhores. No entanto, outras profissões podem provocar ou suscitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e aí devemos aguardar para ver o que o STF vai ser chamado a decidir sobre esses assuntos. Aqui também é importante tecer um comentário. Falei de 2 decisões do STF. Caso os senhores queiram ler essas decisões para ter um conhecimento mais profundo sobre o que foi dito aqui, vocês acessem o site do STF, que é stf.jus.br, digitam lá, na procura de jurisprudência, o número do RE tal, que o RE da OAB é 603.583 e da imprensa é o RE 511.961. E aí vocês vão ter acesso na íntegra sobre a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Aqueles que quiserem se aprofundar, esse é o caminho. Com isso, nós terminamos mais uma videoaula. Vocês puderam observar que essa videoaula foi mais curta, pois nós tratamos apenas de um inciso, as peculiaridades existentes entre eles e fomos direto no foco e não trouxemos outros incisos em conjunto em razão do tema ser específico e para que os senhores não confundam as informações que serão passadas. Está aqui o meu contato, se vocês tiverem dúvidas podem nos enviar. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.